O ano é 1687. O povo de Atenas está sitiado. Sem que eles saibam, canhões inimigos alinhados no monte contemplam uma das construções mais magníficas do mundo, o Partenon. Tragicamente, o Partenon estava sendo usado como depósito, principalmente de pólvora. Uma das mais lindas construções já concebidas estava quase completamente destruída. Durante 2000 anos, o Partenon permaneceu contemplando Atenas, relembrando um momento marcante na história, a Idade Dourada da Grécia. As cidades-estado da antiga Grécia eram todas altamente competitivas. Mas havia um estado que esperava ganhar e normalmente conseguia. Era a poderosa, brilhante e ousada cidade de Atenas. Durante o quinto século a.C., Atenas ficou tão poderosa que muitas cidades-estado se aliaram a ela para se protegerem de seus inimigos em comum, os persas. E assim nascia o Império Ateniense. A Acrópolis em Atenas representa um pináculo de realização na história das civilizações ocidentais. Uma extraordinária expansão da superioridade criativa que deriva de um século, o quinto século antes de Cristo. Essas construções magníficas simbolizam a inspiração coletiva de um povo com a paixão pela perfeição. O historiador Plutarco escreveu: e as construções ergueram-se tão imponentes em seu tamanho como inimitáveis na graça de seus contornos. Já que os artistas tentavam se superar na beleza de seu artesanato, presumia-se que cada uma das construções levasse muitas gerações para ser construída. Mas, na verdade, o projeto inteiro foi executado no auge da administração de um homem. Este homem foi Péricles, o líder dos atenienses. Péricles construiu o Partenon para abrigar e honrar a divindade para quem a cidade havia sido dedicada, a deusa Atena. Em suas mãos estava uma estátua da Vitória com 1,80 m, adornada com ouro e marfim. Atenas se elevava a quase 12 metros. Péricles chegou ao poder em 461 a.C. Atenas florescia como poucas cidades já haviam florescido. Péricles pagava por todo o esplendor externo de Atenas, coletando taxas das cidades-estado em troca de proteção. Ele dizia que eles não eram uma cidade comum. Nenhuma outra oferecia tantos divertimentos ao espírito. O amor ao belo não os enfraquecia. Eles encaravam a prosperidade como alguma coisa para ser apropriadamente usada, mais do que como alguma coisa para ser ostentada. J. Carter Brown, diretor da Galeria Nacional de Arte, diz que para ele é maravilhoso que na época de Péricles pegassem uma grande parte de seu produto nacional bruto e a empregassem em construções, num grande Partenon e numa arquitetura que influenciaria a história da arquitetura no Ocidente durante séculos. O professor Andy diz que o que a Acrópolis e o Partenon estavam dizendo para o mundo era: nós somos Atenas, somos o topo.
Temos esta deusa que reverenciamos e que cuida de nós em todas as circunstâncias e para quem estamos construindo o recinto mais magnífico que podemos imaginar. Isso foi uma marca, tanto de respeito à deusa, como uma maneira de mostrar aos outros gregos que em sua luta constante, sua constante competição, Atenas era a melhor. Athens was the best. A cidade foi completada em 50 anos. Projetada pelos melhores arquitetos da Grécia e adornada pelo maior dos escultores gregos, Fídias, foi uma força de trabalho que reuniu os melhores artesãos de todo o Mediterrâneo. Atenas fervia com uma energia nova e, principalmente, ideias novas. As festas noturnas eram ocasiões não para se ver a dança de moças bonitas ou para se embebedar, mas para se conversar. O convidado principal podia ser o brilhante filósofo Sócrates. Normalmente essas reuniões eram para homens, mas havia uma exceção interessante. As mulheres estrangeiras capturadas na guerra, em geral, se tornavam escravas artistas, uma cortesã. Particularmente inteligente e bonita foi Aspásia. Péricles se apaixonou profundamente e chocou a todos quando se casou com ela. Dizia-se que até mesmo Sócrates amava sua companhia. J. Carter Brown diz que deve ter sido fantástico fazer parte daquela atmosfera da Grécia do V século. Muita coisa que nós herdamos foi inventada nesta época. Hoje nós pensamos com palavras gregas, filosofia e retórica, política, geografia e biologia. Todas estas coisas foram descobertas e discutidas. Todos questionavam. Eles foram o primeiro povo a calcular a posição da Terra, da Lua e das estrelas. E os primeiros a conceber o átomo. A Idade Clássica da Grécia produziu algumas das mentes mais originais do mundo. Os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, o matemático Pitágoras, o poeta Píndaro, os escritores Ésquilo, Sófocles e Aristófanes, o historiador Heródoto e o pai da medicina, Hipócrates. Carter acha que estas foram as maiores mentes que já viveram, e todos viveram nesta pequena cidade na mesma época. Em Atenas, Péricles presidiu a primeira democracia do mundo. Embora somente os 30 mil cidadãos masculinos votassem, todos os administradores eram eleitos e suas deliberações eram defendidas em público. Esta ideia foi banida pelos reis e tiranos dos séculos seguintes para emergir outra vez nas democracias do mundo moderno. Segundo Carter, nossos antepassados sabiam latim e grego. Eles liam os autores e entendiam a tradição clássica do Código de Leis contra a tirania. Brown não se impressiona com a originalidade dos gregos em inventar a democracia. Ela não existia antes. Existiam os tiranos, os líderes tribais, mas não a participação pública nos governos, nas tomadas de decisão por parte dos cidadãos. Isso começou no século V em Atenas. Particularmente com este líder extraordinário, Péricles, houve uma oportunidade de participação dos cidadãos. Não era nós e eles, dependia de todos, e todos tinham que dar uma parte de seu tempo para conhecer o governo. E existia a regra da maioria, e existia o debate público. Todos faziam parte do jogo. O sucesso ateniense na arte e na diplomacia, nos esportes e no governo, era motivado pelo desejo de excelência. Em última instância, essa paixão pela perfeição era um compromisso espiritual. Byron diz que Acrópolis não era a sede do governo, não era um centro administrativo, nem um shopping center. Era o templo de Atena, o templo da deusa. Da deusa que eles queriam servir.
para quem eles queriam mostrar alguma coisa sobre eles mesmos, sobre seu crescimento. Andy diz que o templo não era como uma igreja moderna. Não era um lugar onde se entra para orar silenciosamente. Os sacrifícios eram feitos do lado de fora, em parte por questões higiênicas. Afinal, se você está matando um touro, você não fará no chão de seu templo. E também porque a fumaça tinha que chegar até os deuses. Além disso, já que se achava que a divindade estava repousando em sua casa, você não iria querer chegar muito perto. Iria se manter numa distância respeitosa, porque mesmo sem querer, você poderia fazer alguma coisa errada e com isso deixar alguém muito poderoso realmente aborrecido com você. E isso nunca era bom. Em 1928, a nordeste da ilha Évia, no Mar Egeu, um pequeno barco procurava esponjas. O mergulhador viu uma estranha forma sob a areia. Ele havia descoberto uma estátua clássica grega que havia afundado junto com o navio que a estava transportando há quase 2000 anos atrás. Hoje, muitos acreditam que este raro bronze era Poseidon, o deus grego do mar. A magnífica estátua foi uma das centenas que foram roubadas pelos romanos nos séculos I e II depois de Cristo. Pensava-se que deuses como Poseidon tinham um verdadeiro poder sobre as vidas dos antigos gregos. Contemplando o mar no Súnio, a quase 70 quilômetros ao sul de Atenas, está o templo construído em honra de Poseidon, um deus que os gregos eram preocupados em ter a seu lado. A doutora Nano Marinatos diz que Poseidon é natureza. Seus domínios são as profundezas da terra e do mar. Ele cria tempestades. Ele ajuda os homens do mar, ou os manda para a morte. Ou seja, ele é um deus incontrolável, e é para ele que você se volta quando está assustado. Os gregos foram muito bons na construção de templos, onde se tem um senso de diversidade, um senso de beleza, onde somente os deuses poderiam viver. No alto do Monte Olimpo vivia o panteão de deuses gregos. Havia deuses para tudo. Amor, fertilidade, sabedoria, fúria, ciúme. Mas um Deus estava acima do resto. O todo-poderoso Zeus, senhor do mundo e dos próprios deuses. Esses deuses não eram imaginados como seres espirituais. Eles tinham características humanas e eram conhecidos por interferirem na vida dos humanos ao mais leve capricho. Eles podiam ser racionais e úteis ou malvados e vingativos. Qualquer um que ofendesse poderia esperar uma vingança terrível. Este é Delfos, o mais importante de todos os santuários gregos para os deuses. Este templo foi dedicado a Apolo, o deus do conhecimento da luz, da música e da cura. Os gregos honravam Apolo com peças, debates, leituras de poesias e grandes eventos esportivos realizados neste estádio próximo ao topo da montanha.
Depois de sacrificar um bode para Apolo, os peregrinos lavavam-se nesta fonte. Mesmo nesta civilização altamente educada e racional, ainda se acreditava em misteriosos poderes divinos. O grande templo de Apolo era o lar de um tipo de adivinho, o oráculo de Delfos. Seus pronunciamentos poderiam afetar o destino dos homens e a história das nações. Cidadãos comuns poderiam vir e perguntar se podiam se casar ou se sua esposa estava sendo infiel. Generais perguntariam se deviam ir à guerra. O sacerdote levava suas questões para o oráculo ou Pítia, como era chamada. A médium era uma mulher comum que entrava em transe depois de mascar folhas alucinógenas. Suas respostas eram sempre mensagens confusas que os sacerdotes interpretavam de maneira mais ambígua ainda, deixando que o suplicante escolhesse o sentido que melhor se adaptasse a ele. Às vezes, as respostas eram simplesmente mal compreendidas. Quando Creseu, rei da Lídia, perguntou se deveria atacar o Império Persa, o oráculo respondeu: se você for à guerra, destruirá um grande reino. Ele foi à guerra, e o reino destruído foi o seu próprio. A doutora Marinatos diz que os santuários gregos fervilhavam de vida e que não devemos imaginar os gregos como primitivos, com seus templos brancos e sacerdotes com roupas limpas. Havia mercadores e músicos, havia acampamentos em torno dos templos, tudo era cheio de vida. Milhares de pessoas vinham a Delfos a cada 4 anos para um festival de 5 dias, trazendo mais de 3.000 estátuas e caixas cheias de tesouros de várias cidades-estado, o que alterava a conduta sagrada do templo de Apolo. Esperava-se que os peregrinos oferecessem tudo o que pudessem. Conta-se até que o rei Midas mandou seu próprio trono de ouro maciço, tudo para honrar Apolo. Mas também era em Delfos que um outro ritual não oficial acontecia. Não para honrar Apolo, mas sim um outro tipo de deus bem diferente. Dizia-se que no inverno as mulheres subiam o monte Parnaso, diretamente atrás de Delfos, e executavam danças selvagens em honra de Dionísio, o deus do vinho. Elas eram chamadas de Mênades. Esta era uma das poucas oportunidades nesta sociedade altamente organizada para as mulheres seguirem seus instintos e abandonar todas as inibições. A doutora Marinatos diz que as Mênades eram seguidoras de Dionísio. Eram mulheres liberadas que deixavam seus lares e entravam numa atmosfera feminina. Elas dançavam e faziam piqueniques, coisas inofensivas. Mas como faziam sozinhas, a imaginação masculina achava que elas faziam coisas monstruosas. Imaginavam que elas se entregavam ao sexo e faziam orgias, comiam carne crua e coisas assim. Esses rituais particulares, mais tarde se transformaram em eventos públicos e o início do que conhecemos como teatro. Carter diz que todos os dramas se originaram em parte nos festivais religiosos. E eles tinham o deus Dionísio, que era o deus das coisas deliciosas. E o povo costumava sair e celebrar. E isso levou à poesia, à declamação, e depois eles introduziram as figuras masculinas, em formas de máscaras. E gradualmente foram entrando no que hoje chamamos de tragédia e comédia. Este anfiteatro em Delfos é um das centenas que foram construídos pelos antigos gregos. As peças produzidas aqui ainda são encenadas hoje. A maioria das peças era sobre mulheres. Iula Gavalla é uma conhecida atriz grega que já representou a maioria dos papéis femininos nas peças clássicas. A maioria das mulheres era mantida em casa, mas elas eram personalidades muito fortes. Elas dirigiam a casa e a vida de seus maridos. Iula está se preparando para ensaiar Medeia, uma das muitas peças sobre as coisas terríveis que acontecem quando as paixões de uma mulher são desencadeadas. Iula diz que é claro que esta força feminina, fechada dentro de lindas casas,
Para os homens também era misteriosa. Era um outro mundo que eles queriam conhecer mais e experimentar mais. E foi por isso que eles escolheram mulheres como protagonistas de suas peças. Carter diz que o teatro se tornou absolutamente básico para uma maneira de vida. Podiam ocupar um dia inteiro. Começava de manhã, 3 peças eram apresentadas e levavam muito tempo. Eles recebiam subsídios do governo e também tinham apoio particular vindo dos muitos ricos. Havia debates políticos, havia um senso de desenvolvimento. O coro era um artifício que representava o povo. As histórias eram sempre histórias conhecidas da mitologia. Mas a maneira como eram apresentadas capturava a imaginação de toda a cidade. Medeia é sobre uma mulher levada a atos indescritíveis de vingança quando seu marido o abandona para se beneficiar. Medeia se recusa a aceitar a decisão de seu marido de abandoná-la em favor da filha do rei. Ao invés disso, você falou com uma tola e agora você está expulsa. A tragédia de Medeia é que ela desiste de tudo por Jazão. E numa sociedade dominada pelos homens, ela não tem forças para evitar que ele a abandone e as suas crianças. Traços daquela tensão entre homens e mulheres ainda podem ser vistos na Grécia de hoje, que também é uma sociedade dominada pelos homens. Os homens empenham-se para demonstrar sua masculinidade. Nenhuma mulher se apresenta em nenhum papel neste festival de verão, nem mesmo dançando. Os homens fazem o que querem. As mulheres permanecem como espectadores passivos. Atenas tem sido descrita como um clube de rapazes e em algumas coisas isso é verdade. As mulheres residentes, estrangeiras ou escravas não eram totalmente emancipadas. Eram, de alguma maneira, seres inferiores. Eram os homens deste clube de rapazes que conduziam o espetáculo e eles queriam que fosse desta maneira. E para algumas mulheres sofredoras, os homens ainda parecem conduzir o espetáculo. Seu covarde. Salvei sua vida e todo grego sobre Argote sabe disso. E depois de eu ter suportado tudo isso, você rasteja para outra mulher. Jazão, para onde irei? Em seu desespero, Medeia chega a uma trágica conclusão. Sua única vingança possível é matar seus próprios filhos. Quando uma peça como Medeia é mostrada para uma sociedade atual, em que o divórcio é agressivo, onde homens e mulheres ficam tão zangados uns com os outros, onde a custódia dos filhos é uma questão central, e quando você vê a peça no palco com uma intensidade de emoções, isso absolutamente te leva às lágrimas. Iula Gavala diz que mulheres como Medeia e Helena são mulheres que vemos ainda hoje. Ela acha que as mulheres hoje têm os mesmos problemas. Problemas com relacionamento com homens, a família, com maridos. Já se disse que cada idade tem sua própria beleza. A juventude tem a posse de um corpo capaz de resistir a todos os tipos de competição,
seja na pista de corridas ou na força física, enquanto o próprio homem é um agradável encanto de se ver. Para os gregos, um belo corpo era tão importante quanto uma mente brilhante. Era neste estádio que um dos 4 grandes festivais religiosos e atléticos da antiga Grécia eram celebrados, os Jogos de Nemeia. O estádio original abrigava 20.000 espectadores. O sítio foi escavado pelo professor Stephen Miller, que está reencenando os jogos. Seus arautos têm que ser treinados e vestidos. Nos jogos originais, os funcionários tinham que ser escolhidos de cada uma das cidades-estado. Os antigos gregos não tinham fins de semana de lazer. Eles trabalhavam todos os dias, exceto nos mais de 50 feriados religiosos e eventos esportivos. O Dr. Miller diz que eles deviam chegar aos grupos. Famílias ou amigos estendiam suas mantas, se sentavam e assistiam aos jogos. Também dá para ver os setores para as torcidas. Foram encontradas evidências através de grandes concentrações de moedas. Aqui era o centro da torcida coríntia. Quase todas as moedas vindas de Corinto encontradas no estádio estão aqui. No lado oposto, bem atrás do lugar onde ficavam os juízes, quase todas as moedas encontradas eram de arcos. E como os jogos eram controlados por arcos, o lugar da torcida era bem atrás do lugar onde ficavam os juízes, reforçando as decisões dos juízes. No terreno do estádio, o Dr. Miller fez uma descoberta notável. Uma linha de partida com buracos. A partir disso, ele reconstruiu o antigo mecanismo de partida, o Hisplex. O Dr. Miller diz que é possível se ouvir a torção. E o que temos é um mecanismo que, assim como o arco, quando o braço está esticado, cai para frente. O Dr. Miller acha que é importante se ouvir o barulho que faz quando bate. Cordas eram colocadas na frente dos atletas por estacas que um funcionário autorizado derrubaria simultaneamente, liberando os competidores. Originalmente, os atletas competiam nus e as mulheres eram excluídas dos jogos. Mas uma mulher decidida a ver seu filho competir se disfarçou em treinador. Quando seu filho ganhou, em seu excitamento, ela pulou a cerca e tudo foi descoberto. Depois disso, até aos treinadores era exigida nudez. Os atletas do salto à distância carregavam pesos que os impulsionavam para frente e que eram alijados antes da aterrissagem. Desta maneira, eles podiam acrescentar mais de 30 centímetros em cada salto. Os vencedores não ganhavam nenhum prêmio além de louros ou tranças de aipo silvestre. De volta a casa, eles eram recebidos com uma chuva de flores em grandes paradas, onde eram puxados pela cidade numa elegante biga. Geralmente, eles teriam uma estátua feita à sua semelhança. Se fossem atenienses, eles teriam jantares grátis pelo resto de suas vidas. Os jogos mais importantes na Grécia aconteciam a cada 4 anos neste vale, em Olímpia. O primeiro evento esportivo internacional do mundo aconteceu aqui em 776 a.C. Os gregos foram os primeiros a elevar os jogos desportivos à categoria de competição importante. Até mesmo a palavra atleta vem do grego átulos, ou torneio. Mas o Festival Olímpico era, antes de tudo, uma ocasião religiosa. Mais de 100 bois eram sacrificados aqui, num altar em frente ao templo de Zeus. Seu interior era dominado por uma estátua do deus coberta de ouro. Em frente a ela, cada atleta grego tinha que fazer um sacrifício e orar antes de competir. Na entrada de Olímpia estava o ginásio, onde os atletas podiam treinar, e o posto do comitê organizador que decidia se o moral de um atleta era adequado para competir. Um hotel para as pessoas importantes foi construído ao redor de uma elegante fonte. No final se formava uma mini Nações Unidas.
Os estados eram obrigados a cessar todas as hostilidades durante os jogos e se reuniam aqui para resolver suas diferenças. O centro de tudo era o grande templo de Zeus. Dr. Miller diz que não vinham aqui apenas pelos jogos. Vinham para o festival religioso, para o sacrifício a Zeus. Vinham para conversar com as pessoas vindas de Argos, Esparta, Atenas ou Tebas. Heródoto poderia vir e ler o último capítulo de suas histórias para ver se venderia. Píndaro ficava esperando nas aleias por um atleta vencedor, para que pudesse ter licença para escrever um poema. Myron, escultor, estava aqui esperando conseguir licença para fazer uma escultura do atleta vencedor. Mente e corpo estavam juntos no ginásio. Este era um lugar para a conversação e o aprendizado, tanto quanto para o exercício e a luta romana. Para os gregos, a estética, o físico e o intelecto faziam parte de sua busca para a perfeição. O filósofo Filostratos escreveu: a poeira da terracota é boa para abrir os poros fechados para a transpiração, mas a poeira amarela também adiciona brilho, e é um prazer vê-la num belo corpo que está em boa forma. Com tanto ênfase na intimidade e na beleza física masculina, era inevitável que em Atenas o homossexualismo fosse comum sem estar ligado a qualquer estigma. Relações sexuais entre homens maduros e solteiros e rapazes mais jovens eram inteiramente aceitáveis, contanto que os rapazes fossem primeiro cortejados com presentes e que acabassem quando os rapazes se casassem. A admiração entre homens era melhor demonstrada no mundo dos jogos esportivos. Stephen Miller encontrou alguns grafites interessantes no túnel de Nemeia. Talvez o que aparecesse mais claramente seja Apócrates Kalos. Apócrates é lindo. E se olharmos num outro grafite, vemos o mesmo nome. Apócrates é lindo. Mas é claro que nem todo mundo concordava. E alguém veio depois e rabiscou a frase grega ton graphin pios, que é uma tradução aproximada da expressão moderna quem disse. Apócrates é lindo. Quem disse? A tocha olímpica ainda brilha nos dias de hoje. Talvez nem sempre com a mesma chama clara e forte que inspirava aqueles atletas há 2.500 anos atrás. Mas ela algumas vezes impulsiona o objetivo original de que a cada 4 anos as nações do mundo deveriam esquecer suas disputas e se juntarem em amizade e competição aberta. Os atenienses tendiam a dominar nos esportes e em quase todo o resto. Mas a sua linha vitoriosa não poderia durar para sempre. E o destino estava preparando alguns golpes cruéis para esta sociedade que tinha ido tão alto e realizado tanto. Em 399 a.C., os atenienses fizeram uma coisa estranha. Eles colocaram seu cidadão mais sábio à prova. O grande filósofo, Sócrates, foi julgado por um júri formado por 200 dos seus colegas cidadãos. Cada um colocava uma pedra, seu voto, em uma de 2 urnas, uma para culpado, outra para inocente. Ele era acusado de não acreditar nos deuses e de corromper a mente dos jovens com suas ideias novas e radicais. Sob vários aspectos, Sócrates era o verdadeiro ateniense.
Ele serviu com coragem e distinção como soldado e como estadista. E desta maneira preencheu o ideal ateniense. Ao mesmo tempo, entretanto, ele exigia explicações, exigia definições de seus colegas cidadãos. Ele se descrevia como um inseto que ferroava o grande traseiro vagaroso da política ateniense. Sócrates foi declarado culpado e condenado à morte por envenenamento. Seu julgamento e condenação nunca teriam acontecido no início do governo de Péricles. Andy acha que alguma coisa aconteceu e os atenienses se tornaram cuidadosos. O desejo de participar, experimentar e explorar ainda existe, mas está emudecido. A mudança em Atenas teve sua raiz em eventos acontecidos décadas antes. Em 430 a.C., uma tragédia terrível caiu sobre Atenas. Uma praga, que se dizia ter vindo da Etiópia, passou pelo Egito e a Pérsia antes de finalmente atingir Atenas. Era uma doença que matou quase todos que a contraíram e varreu a cidade. O historiador Plutarco escreveu: não havia registro de que a doença tivesse sido tão virulenta em outros lugares como estava sendo em Atenas. Pessoas em perfeita saúde repentinamente começavam a sentir ardência na cabeça. Seus olhos tornavam-se vermelhos e inflamados. Algumas ficaram cegas e sofreram perda total de memória. A própria irmã de Péricles e depois, para seu horror, seu próprio filho foram atingidos pela peste. Ele já estava oprimido por uma guerra desastrosa contra os espartanos. Péricles havia trazido toda a população rural de Atenas para dentro das muralhas. E as medidas sanitárias eram sem dúvida primitivas. E uma doença como esta se espalhava como fogo. Assim, seus efeitos morais não foram menos devastadores do que os efeitos físicos. Todas as velhas leis que os atenienses haviam confiado para manter sua sociedade unida estavam fragmentadas. As pessoas vinham para os templos para morrer, ou pior ainda, traziam seus mortos e os deixavam lá. O horror para nós é quase inimaginável. Falava-se que lá dentro havia uma sensação de queima. Muitos dos doentes sem tratamento se atiravam aos tanques de água num esforço para aliviar a sede que era insaciável. Andy diz que a peste afetou Péricles de duas maneiras. Primeiro, politicamente, porque os atenienses o culpavam pela peste. E pela primeira vez em 15 anos, ele não havia sido eleito para o cargo que mantinha por tanto tempo. Logo depois, ele mesmo foi contaminado pela peste e morreu. Com a morte de Péricles, um certo estilo de liderança também morreu. Um terço da população havia morrido. Sem a liderança de Péricles, os atenienses estavam perdidos. Eles começaram a tomar decisões precipitadas. Por meio século, os atenienses lutaram com Esparta pelo domínio da Grécia. A batalha decisiva não foi travada em solo grego, mas na Sicília. Atenas mandou uma frota para a batalha, mas o exército espartano, altamente treinado, se aliou aos sicilianos. A marinha ateniense foi destruída numa série de batalhas desastrosas. E em 404 a.C., Atenas estava definitivamente vencida. Andy acha que os atenienses perderam a grande guerra contra Esparta porque eles se superestimaram. Os espartanos, por várias vezes, ofereceram tratados de paz, mas é aqui que a velha agressividade ateniense vinha à tona novamente. Os atenienses não podiam aceitar um tratado de paz com Esparta, eles queriam vencer.
A derrota dos atenienses na Sicília deixou Esparta como a força dominante na Grécia. Atenas tinha tudo a seu favor, mas seu declínio foi por muitas das mesmas razões que a fizeram grande. Aquela agressividade, aquela competitividade, aquela necessidade de ser a primeira e a melhor. A deusa para quem os atenienses apelavam para a proteção estava impotente para ajudá-los. Este relevo é chamado Atena enlutada. Sócrates se tornou o bode expiatório para o declínio de Atenas. Na prisão, seus amigos se ofereceram para ajudá-lo a fugir, mas ele recusou. Platão escreveu, ele disse que havia vivido em Atenas toda a sua vida. Por 70 anos tinha estado de acordo com a cidade e seu povo. Por que deveria agora fugir dela como o mais reles dos escravos? As folhas de cicuta foram maceradas. O veneno estava pronto. Sócrates realmente incorporava o melhor de Atenas sob alguns aspectos. E com a sua morte, percebe-se que as coisas realmente haviam mudado, que as coisas depois de Sócrates nunca mais seriam as mesmas. Platão escreveu as últimas palavras de seu amigo e mestre. Quanto cada um de vocês pagaria para encontrar Orfeu ou Homero? Eu gostaria de passar o meu tempo lá da mesma maneira que passo aqui, examinando e pesquisando a mente das pessoas para saber quem é sábio e quem apenas pensa que é. As ideias de Sócrates vivem até hoje. Mas, com o passar do tempo, sua amada Atenas tornou-se parte de outros impérios. Os macedônios, os romanos e os turcos otomanos. Em 1971, descobriu-se que sua maior glória, o Partenon, ameaçava ruir. Hoje está sendo restaurado não ao seu esplendor original, mas como uma ruína magnífica, digna da civilização que representa. As peças de mármore tão cruelmente danificadas pelo fogo dos canhões estão sendo meticulosamente limpas e remontadas cuidadosamente. Os buracos feitos pelas balas dos canhões inimigos estão sendo precisamente preenchidos. A restauração vai durar mais do que os 15 anos gastos em sua construção. Após sua destruição em 1687, o templo foi pilhado por caçadores de tesouros. Os turcos que governavam Atenas na época foram facilmente subornados. Qualquer visitante com dinheiro bastante poderia levar consigo uma das grandes esculturas gregas. Cabeças e membros foram retirados dos corpos para se tornarem mais vendáveis. Por toda a Europa, vendedores gananciosos ofereciam seus tesouros roubados a museus e a colecionadores particulares. Quando o jovem aristocrata inglês Lord Elgin chegou em 1803, achou que esta situação justificava a remoção das esculturas que restavam. Os homens de Elgin soltaram 56 pedaços de esculturas e talvez uma dúzia de estátuas, incluindo uma magnífica cabeça de cavalo. Foram necessários 22 navios para levar os mármores para a Inglaterra. Um deles afundou na viagem. Os mármores tirados do Partenon estão em exibição no Museu Britânico.
Iula Gavala conta que entrou na imensa sala do museu e lá pôde ver a beleza esmagadora dos mármores de Eugene. Ela ficou tão excitada que sentiu um arrepio em todo o corpo. Ela não podia falar. Era como se estivesse em transe. A beleza era tão poderosa que ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para as peças, e depois se sentiu triste por não poder ver estes mármores em seu país. É muito triste, segundo Iula, os gregos não terem esta beleza todos os dias em Atenas. Byron diz que é preciso ver o Partenon, ver Acrópolis, tocá-los. É uma lembrança do que os gregos realizaram. O exercício de atingir a perfeição foi feito. E se pudermos aceitar por um momento que todas estas ruínas remanescentes estão desaparecendo, sendo apagadas da terra, será como aceitar o universo sem a Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas existe uma qualidade mais durável do que a pedra no legado de Atenas. Esta que foi uma cidade cuja luz brilhou tão poderosamente, que definiu o pensamento intelectual do Ocidente por séculos. É muito difícil andar por uma rua sem ver algum vestígio da fantástica maneira de viver dos gregos. E que nós, infelizmente, esquecemos esta maneira de viver, tão impressionante e tão corajosa. É extraordinário que uma sociedade com apenas 70 mil pessoas, que viveram 500 anos antes de Cristo, pudesse influenciar o mundo tão dramaticamente. A chama democrática que eles acenderam brilhou novamente 2000 anos depois para afetar a vida das pessoas em todo o mundo. Os gregos dizem que este é o tipo de cidade pela qual seus homens nobremente lutaram e morreram porque não podiam aceitar a ideia de perdê-la. Ainda mais poderosas são as marcas e os monumentos que seu império deixou. As eras futuras admirarão o povo grego, assim como a era presente os admira.